Boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo minucioso do Evangelho de Jesus, estudando o Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita. Nós estamos atualmente na passagem, geralmente intitulada como Ensino sobre o Divórcio, pelo menos na tradução que a gente adotou, e fica ali no capítulo 19 de Mateus, versículos entre o versículo 1 e o versículo 12. Essa é a passagem que a gente está estudando, que é aquela passagem em que Jesus é convidado a se posicionar, a se pronunciar acerca da questão do divórcio. Não porque houvesse alguma dúvida por parte do colégio farisaico, que é quem faz o questionamento e pauta, né, quanto à possibilidade legal, né, e a gente tem que pensar que aqui se trata de uma lei canônica, né, de haver ou não o divórcio. A dúvida não era essa, né? Toda semana eu estou lembrando quando é que começa esse assunto, como é que começa esse papo. Mas a questão era, o que justificaria o divórcio? Que circunstância, que situação tornaria legítimo o ato de se divorciar, de encerrar um compromisso matrimonial? É isso que é proposto para Jesus, né? Nós iniciamos o estudo dos versículos que abordam esse questionamento sem a menor pressa, nós já estamos há algumas boas semanas tratando dele, né? E iniciamos esse processo debatendo especificamente sobre a questão do casamento, né? Foi preciso, primeiramente, discutir a importância do casamento, o sentido espiritual do casamento, a função do casamento, da experiência matrimonial dentro da evolução humana, dentro do transcorrer do aprendizado humano dentro do convívio familiar, né? Então, a importância da família e, previamente a isso, a importância do casamento. E como o divórcio impacta dentro desse contexto, né? Foi isso que a gente estudou. Ficamos, ultimamente, algumas semanas analisando uma mesma leitura, o livro Ação e Reação, de André Luiz. Vimos alguns versículos, todos eles tendo como ponto de apoio a literatura de André Luiz, especificamente o caso do divórcio entre Eudeu e Marcela, que está lá no livro Ação e Reação. E hoje a gente retorna para a nossa rotina, né, de utilizar outros livros que não André Luiz, para ver o versículo número 11. Então, estamos na reta final. Falta um versículo apenas, né? Hoje fazemos o versículo 1. Vamos ver se a gente consegue esgotá-lo. E na semana que vem a gente avança para o versículo número 12, né? Mateus 19, 11. Ele, porém, lhes disse: nem todos compreendem a palavra, mas somente a quem é dado. Vamos lembrar o porquê que Jesus está respondendo isso? Um dos discípulos, ou alguns discípulos, ou suspeito eu, Pedro, Simão Pedro, é algo que é a cara de Pedro, né? Questiona, ou faz uma afirmativa, né? Um desabafo. Uai, então se é difícil assim, se o casamento é desafiador assim, melhor não casar. Por que casar, né? E a gente finalizou o livro Ação e Reação em torno disso, em torno dessa questão. Porque o que o Ildeu vai apresentar, o Silas vai apresentar no final do capítulo é que, sim, Marcela vai ter que assumir o compromisso familiar. Sim, ela vai ter que tomar a frente da família. Ildeu falhou. Ele assumiu uma postura de deserção perante a família. Mas era importante que tudo isso tivesse acontecido. Essa experiência de Marcela com Ildeu, ainda que ele tenha desertado, ainda que ele tenha abandonado o bar, era uma experiência importante para ela, no desenvolvimento das forças do coração, seu poder de resistência, sua capacidade de perdão, sua capacidade de olvidar ou esquecer o mal. Era importante, de certa forma, para as crianças, porque
O ideal é que o pai tivesse permanecido, né? E se isso tivesse acontecido, teria sido uma experiência educativa relevante, né? O divórcio não estava no planejamento reencarnatório de ninguém ali. Foi uma escolha que aconteceu no transcurso dos anos, né? E uma experiência importante para o judeu, né? Foi uma ocasião que ele perdeu, mas ele teve a oportunidade. Era importante tentar esse casamento, né? Se desse certo, se tivesse dado certo, teria sido uma experiência definitiva para a volta por cima que o judeu daria na sua história evolutiva, no seu histórico evolutivo. Então, o casamento era a melhor opção, não foi possível levá-lo adiante, mas os benefícios espirituais que teriam sido advindos de um possível sucesso do casamento Hilder e Marcelo eram incalculáveis. Por isso valia a pena tentar, por isso era importante tentar essa experiência. E isso se estende a todos os casamentos de todos nós, né? Os benefícios espirituais são tantos que vale a pena tentar sim, né? É importante tentar sim. E prosseguimos hoje no capítulo 11 com Jesus respondendo diretamente para Pedro, né? Nem todos compreendem a palavra, mas somente a quem é dado. Alguns vão entender a importância, alguns vão entender a relevância espiritual dessa experiência do casamento, outros não. Essa é a questão. O que define o acolhimento do casamento como uma experiência espiritual relevante, ou não, ou a sua recusa, é a capacidade de compreensão de cada um. E por isso que a gente selecionou nesse versículo a palavra compreendem. Nem todos compreendem. Nem todos alcançam a relevância dessa experiência, né? Para ser mais específico, para o caso que a gente está analisando, a relevância da perseverança ou da persistência no casamento, né? Mesmo quando ele apresenta muitos desafios. É isso que nós vamos analisar hoje. Tá? E nós faremos isso através de uma lição do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, do capítulo 15, Joana de Cusa. Né? Dona Joana, oferecemos esse estudo para a senhora. Essa é para você. Então, essa experiência do casamento de Joana de Cusa, né? O casamento dela com seu esposo Cusa, os personagens em pauta são Joana, a esposa de Cusa, e Cusa era um intendente, um alto funcionário de Herodes Antipas, que era o rei da Judéia, né? Que era o tetrarca, governante da região da Judéia, que ficava na Palestina, que era uma espécie de rei fantoche, né? Um reinado consentido por Roma, permitido por Roma. Você está lendo esse livro? Olha, a Joana está lendo o livro Boa Nova, que maravilha. Então, hoje nós vamos analisar o capítulo Joana de Cusa, o capítulo 15 do livro Boa Nova. Não vamos usar outra literatura, somente Humberto de Campos, porque a ideia é mostrar com a compreensão da relevância de se permanecer casado, mesmo em situações adversas, é a linha de raciocínio de todo esse capítulo. Toda a fala de Jesus, no diálogo dele com Joana de Cusa, né, essa conversa afetuosa que acontece entre Joana e Jesus, né, toda a fala de Jesus é no sentido de mostrar para ela a relevância de permanecer casada com Cusa, ainda que tudo conspirasse para um divórcio. Ainda que Cusa testasse Joana de todas as formas, levasse a paciência e o poder de perseverança dela ao limite, ao extremo. Ainda assim, Jesus se esforça para mostrar para ela a relevância de permanecer casada com esse homem. Então, não haveria leitura melhor para ilustrar o versículo de hoje, né, de que alguns compreendem essa relevância, outros não, do que essa passagem de Joana de Cusa, capítulo 15, no livro Boa Nova, tá?
Então, o que que eu resolvi fazer com a leitura, né? A gente pode dividir esse capítulo 15 em dois blocos, dois grandes blocos. O primeiro deles é Humberto de Campos apresentando o diálogo de Joana de Cusa com Jesus, e o segundo é Humberto de Campos contando o que aconteceu com Joana e o que aconteceu com Cusa depois desse diálogo, né? Como é que foi que se desenrolou a história do matrimônio dos dois, né? Gente, desculpa aí que eu tô botando a coluna no lugar. Então, na segunda parte, Humberto de Campos dizendo, olha, ela ficou viúva de Cusa, né? O fim dele no plano físico, né? O final da encarnação no plano físico foi muito desafiador, foi muito difícil, muito sofrimento. Mas essa parte a gente não vai explorar, certo? Nós vamos nos concentrar no diálogo entre Joana e Jesus. E a gente vai começar com Humberto de Campos descrevendo a situação de Joana. O que leva ela a conversar com Jesus, a procurar Jesus, a falar com Jesus. Então, Humberto de Campos diz assim: Joana possuía verdadeira fé, entretanto, não conseguia forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Então, é importante a gente destacar que o caso de Joana de Cusa, diferente um pouco da narrativa fictícia ou ficcional lá da série The Chosen, então, a heroína Joana de Cusa da série The Chosen se parece bastante com a Joana de Cusa da literatura de Humberto Campos. Mas o Cusa, o marido da série, é um pouco diferente do Cusa descrito aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque de Campos descreve amarguras domésticas, mas não faz menção a adultério, que é o que acontece lá na série The Chosen, e nem a violência doméstica, propriamente dito. Né? E esse é um ponto-chave para a gente entender por que Jesus exorta Joana a permanecer no casamento. Era um casamento, a gente vai percebendo isso na leitura, nas entrelinhas da leitura, né? Era um casamento difícil, era um casamento que testava ela na paciência. Ele parecia ser um homem muito genioso, um homem muito exigente no cotidiano doméstico. E um homem tolerante para com a escolha religiosa que ela fez. Esse é o ponto. Ele não aceitava e não respeitava, sobretudo, a opção religiosa da Joana, que ela havia feito de seguir Jesus. Isso trazia para ela muitas amarguras, porque além de não respeitar a devoção dela a Jesus, por não ser seguidor de Jesus, por seguir outros caminhos na vida, ele apresentava um temperamento muito complicado, difícil de lidar, entendeu? Essa mulher sofria do lado dele, né? Não há qualquer sinal na literatura do Humberto Campos, não uma frase que dissesse que ela era completamente apaixonada por ele, que ela amava ele, até porque não é, a questão não é essa, né? Uma mulher pode sofrer com um homem amando ele, né? Ou não amando da maneira convencional, havendo ali uma relação de romance, sim ou não. Mas isso não vem ao caso, porque o amor que vai ser debatido pela lição é outro. Vocês entenderam, gente? Então, olha o que o Humberto Campos vai descrever. O esposo não tolerava a doutrina do mestre, alto funcionário de Herodes. Em perene contato com os representantes do império, repartia as suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Então, vamos entender primeiro que toda a corte de Herodes tinha essa característica. Né? Herodes tinha essa característica. Ele era um rei
em termos de origem judaica, em termos um rei que deveria representar a tradição judaica, mas que na prática vivia conchavado com os interesses de Roma. Era um rei fantoche. E isso acontecia com todos os altos funcionários da corte dele. Então, Cusa era um judeu de origem judaica, mas que flertava com o paganismo romano. E quando eu digo flertar com o paganismo, não era só cultuar os deuses romanos propriamente ditos. Era também flertar com o comportamento romano, com a maneira romana de encarar a vida, de enxergar a vida. É isso que o tornava alguém tão difícil para o convívio de Joana. Porque ele vivia algumas experiências do paganismo romano, né, do hedonismo romano, o culto ao dinheiro, o amor pela guerra, né, pela truculência, pelo uso das armas, o amor pelo poder, pela autoridade, e o culto aos prazeres do mundo, ao luxo do mundo, ao comer, ao vestir, ao beber, né, ao morar. Isso tudo o fascinava. E era isso que incomodava a Joana, porque no dia a dia, isso acaba se apresentando na forma de desentendimento, desacordo. Essa era a questão. Esse era o drama de Joana de Cusa. Ela era uma mulher cristã, extremamente entregue aos princípios, aos padrões do evangelho, tendo que dividir o mesmo teto com um homem leviano, um homem rasteiro nos seus gostos e preferências, consagrado ao estilo de vida romano materialista, hedonista e tudo mais. Entendeu? Joana era a verticalidade, a relação com Deus, em Cusa era a horizontalidade na relação com César. Quer dizer, o convívio não era fácil. A experiência cotidiana não era nada fácil. Correto, gente? Bom, Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Quando a gente destaca aqui divergências religiosas, não era só uma questão de dogma, de fé. Ah, eles cultuam vários deuses, eu cultuo um Deus só. Vocês sacrificam animais, eu, como cristão, não sacrifico animal. Não era esse tipo de desentendimento. Era em outro sentido. Por exemplo, na educação do filho. Né? E isso gera muito atrito entre marido e mulher. Quando ambos concebem a vida, enxergam a vida sob óticas ou prismas distintos, diferentes, o atrito na hora de decidir como o filho será educado é inevitável. Então, Cusa vinha e exortava o menino à defesa pessoal, o uso das armas e a guerra legítima, né? Joana vinha e exortava o menino a abandonar as armas, ao pacifismo radical de Jesus. Entendeu? Quando ele ensinava o filho a se defender com arma em punho, isso machucava o coração de Joana, que queria que o filho fosse um pacifista, cultuasse a não violência, o não uso de armas, entendeu? Enquanto Cusa defendia a exploração do trabalho alheio através do escravismo tipicamente romano, Joana defendia a liberdade e o respeito à integridade humana de todo ser humano. Enquanto Cusa defendia em casa, junto à educação do filho, a conquista, o império, né, a dominação de um povo em relação ao outro, Joana de Cusa defendia e tentava educar o filho para o reino morredouro, né? A felicidade não é desse mundo. Então, no cotidiano, na educação do filho, havia divergência religiosa, de princípios religiosos, mas no sentido de princípios e formas de vida.
vida extremamente espiritualizada e uma vida extremamente materializada, ou materialista, se preferir. Correto, gente? Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Aí começa a fala de Jesus. Ele fala, exorta Joana ao combate sem sangue da redenção espiritual. Essa luta íntima em Joana para saber a hora de silenciar e esforçar-se para guardar o silêncio pacífico e pacificador. Mas também haver situações em que ela pode usar a palavra de forma truculenta ou não usar, o que significaria omissão. Então, com Cristo, ela teria que escolher uma terceira opção. E a terceira opção seria usar a palavra, mas de uma maneira dócil, afetuosa e fraterna. Então, são desafios, são lutas íntimas, são combates sem sangue de natureza íntima, interiorizada, que ela vivia ali no cotidiano conclusa. Muitas e muitas mulheres vivem isso no seu cotidiano. O desafio de saber a hora de calar, quando a vontade é, né, a verborragia, o desabafo verbal, mas a consciência com Cristo pede o silêncio. Isso é um conflito íntimo. Em outras, a vontade é calar, sabe, deixar para lá, mas isso significaria omissão. E aí, então, a consciência pede que você fale. Só que não pode ser um falar com truculência. Tem que ser um falar adoçado pelo Espírito amoroso de Jesus. Isso tudo é desafiador demais. Agradece ao Pai, diz Jesus para ela, né? Agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Então, se Jesus convida Joana a viver a experiência do matrimônio de uma maneira destemida, valorosa, corajosa, não fugindo ao combate sem sangue que se dá na intimidade do ser, isso é motivo de gratidão. Ela só tinha que agradecer a Deus. Ela foi honrada com isso. A esposa, o esposo que é convidado pela vida a uma experiência matrimonial desafiadora, uma experiência matrimonial cheia de situações provocativas, que testa sua paciência, sua tolerância, seu perdão, tem que agradecer. Deus me achou digno. Deus me achou digna. Deus acreditou que eu tinha recursos espirituais para viver essa experiência e sair vitorioso dela. Certo? Aí Jesus apresenta questões dirigidas diretamente à consciência dessa mulher. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Então, primeiro, quando você sustenta um casamento com alguém muito difícil, muito complicado, alguém indelicado, áspero no convívio, né? Estúpido mesmo, alguém materialista, sovina, avarento, alguém consumista, né? Esbanjador, ou alguém sedento de poder, de glória, de autoridade no mundo, ou alguém leviano, cheio de vícios, de lascívia. Quando você é convidado a conviver com esse alguém e adota uma postura diversa, esse alguém certamente não vai te entender. Não vai te compreender. Se os valores desse alguém são esses, não vai entender a sua calma, não vai entender sua serenidade, não vai entender seu silêncio,
não vai entender a sua palavra generosa, doce, meiga, afável, quando ela for usada, não vai entender o seu desprendimento material, não vai entender a sua decência no campo da sexualidade. Você não vai ser compreendido. Mas não vai ser compreendido hoje. Um dia será. E é por isso que você tem que perseverar. Porque quanto mais dias se passarem entre a sua postura comprometida com Jesus se afirma debaixo do nariz desse alguém, né, aos olhos, às vistas dele, maiores são as possibilidades de que esse um dia chegue mais cedo, se antecipe. Entendeu? Por isso é que Jesus vai dizer para ela: ama ele mesmo assim. Ama ele apesar de tudo. Ama ele ainda que ele não te dê motivo para ser amado. Ame-o, ainda que ele não seja uma pessoa amável. Fecha dizendo: há uma razão justa para você estar com ele. Há uma razão espiritual, uma razão kármica para você estar com esse homem. Entendeu? E aí a Joana vai dizer para Jesus, né? Sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Desabafo dessa mulher. Que amizade dela com Jesus, né? Que amizade bonita dela com Jesus. Ela confia nele. Ela desabafa com ele. Sabe? Ela alivia a alma falando com ele. É por isso que a gente convida todas as mulheres, todos os homens que vivem uma situação matrimonial análoga a essa, que encontrem em Jesus um grande amigo, o seu melhor amigo. Quando o coração estiver angustiado, quando estiver difícil de carregar o fardo espiritual de um matrimônio difícil desse, conversa com Jesus pela prece. Fala com ele que nem a Joana. E acerena o coração para conseguir ouvir o que ele vai te responder. Sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Olha o que ela disse para ele. Mestre, o senhor não acha que eu devia insistir para convencer esse homem, para curvar ele, para fazer ele aceitar o evangelho? Eu não tenho que batalhar para isso? Falando com ele, as coisas que eu escuto do senhor? Que é uma tendência nossa, né? Então, às vezes, a gente frequenta uma casa espírita, o marido, a esposa não. E a gente não tem uma palestra que a gente assiste que a gente fala assim, ele devia estar aqui. Essa era para ele, essa era para ela. Né? Uma vez uma senhora, no final de uma palestra minha sobre casamento, ela me contou que largava o Evangelho segundo o Espiritismo aberto em determinada lição, casualmente, né, entre aspas, pelos móveis da casa, na esperança de que o marido parasse para ler. Ela, às vezes abria uma lição que ela achava, não, essa aqui era para o meu marido, ela largava o Evangelho lá. Né? Falava, ah, ele vai achar essa lição. E aí ela estava irritada porque ele nunca parava para ler. Ele passava direto, indiferente. Então, essa mulher tinha esse propósito, de enfiar o evangelho goela abaixo, né? Impor o entendimento, a compreensão e a fé dela a ele. É o que a Joana está perguntando para Jesus. Será que não é justo fazer isso? E aí Jesus disse para ela: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Joana, quem tem maior dificuldade para assimilar o evangelho e estender as mãos fraternas? Quem já conhece alguma coisa do evangelho e assimilou ele no coração, ou o outro
pode até conhecer, pode até ter ouvido falar, mas o evangelho não entrou no coração. Então, essa é a questão. É a questão da sensibilidade. Muitas vezes, frequentemente, numa relação matrimonial, um coração é sensível ao evangelho, o outro não. O coração está aberto, de portas abertas para Jesus. O outro está de portas fechadas, trancadas 7 chaves. Entendeu? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes, para Deus, apenas com uma lágrima. Olha que coisa linda. Então, você não vai violar, agredir a autonomia, o livre-arbítrio do outro, impondo de forma arbitrária e truculenta a sua fé e a sua concepção de vida. O que você vai fazer é, primeiro, sensibilizar o coração do outro, amainar o coração do outro, amormecer o coração do outro, calmamente, lentamente, dia após dia, através do seu exemplo e dos seus sentimentos. E é com uma lágrima sua de renúncia, né, que você vai penetrar o coração do outro, aos poucos, pouco a pouco, entendeu? Aos pouquinhos, devagar. Ó, aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. Um facínora, né? O Zé Quirino Caninana, Dona Joana, lá do Morro Alto, né? Um carcará sanguinolento, como diria o senhorzinho Malta. Sujeito ruim de coração. A lágrima de uma mulher vai enternecer esse coração e fazer ele se curvar. Mas isso vem com o tempo. Vem com o correr dos anos. Correto, gente? Avançando. Jesus disse para ela, Joana, o apostolado do evangelho é o da colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo, como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Calma, que tem um mundo aqui, né? Primeiro, vou responder. Algumas pessoas que me mandaram questões em off lá no YouTube, né? Ou aí no YouTube, para quem está assistindo pela internet, questionando, será que não é um direito meu tentar ser feliz com uma outra pessoa? Eu não estou feliz com essa pessoa. Será que eu não estou dando um mau exemplo para o meu filho de estar casado com alguém com quem eu não queria estar casado? Será que não seria melhor eu estar com outra pessoa? E o exemplo para o meu filho ser um exemplo de amor verdadeiro, mas com outro que não a mãe dele, por exemplo? Me fizeram esse tipo de questionamento, né? Se eu estou infeliz com alguém, por que permanecer com alguém? A resposta está aqui, ó. Para colocar o céu. Para dar uma mão para Jesus, se é que Jesus precisa da nossa mão, da nossa colaboração. Mas é isso, para ajudar. Está lá o Cristo, para resgatar aquele coração duro, para tentar trazer para a luz aquele que prefere andar em trevas. Você não pode dar uma colaboração, dar uma contribuição, dar uma força, ajudar os benfeitores nessa tarefa? Ah, Luiz, mas tá, tudo bem, mas como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou dar essa colaboração? Amando ou amando-a como se fora teu filho. Não consegue mais ter a chamada, entre aspas, paixão. Ah, eu não tenho mais amor de mulher, eu não tenho mais amor de homem, eu não sinto atração física, eu não, sabe, eu não tenho romance, aquela chama, aquele calor lá do namoro, da juventude, que não,
Esfriou. Então ama de outro jeito. Ensina para o seu filho um outro amor, uma outra possibilidade de amor. Teu marido ou ama tua esposa como se fosse teu filho ou tua filha. Olha como Jesus termina a fala. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. E aí ele dá uma receitinha de bolo. Quer brigar menos? Quer diminuir os atritos? Não perca tempo discutindo aquilo que não for razoável. Não perde tempo com quimeras, sabe? Com monstros. A quimera é um monstro, não sei se vocês sabem disso, que ela é um monstro, mas é um monstro imaginário, né? Um monstro ficcional. Ela não existe de fato. Está só na fantasia, no mundo da fábula. E muitas vezes a gente parte para a batalha, para a luta em família, para a luta no relacionamento conjugal, como se estivesse combatendo um monstro. E às vezes é coisa pequena, que a gente transforma num monstro. E Jesus está dizendo, primeiro avalia. Isso que está sendo motivo de desentendimento é realmente importante? Merece ser debatido? Vale a pena brigar por isso? Se você identificar que não, aceita perder a briga. Porque o nosso problema é esse, é o orgulho. A gente não quer perder nenhuma, né? A gente quer ganhar todas. Então, se você sentir que é uma situação que dá para deixar passar, que dá para abrir mão, que dá para ceder, sabe? Abre mão. Deixa o outro achar que ganhou. Deixa ele ser feliz com a vitória quimérica dele. Certo? E aí vem o Cristo continuando em cima dessa questão. Esforça-te também no silêncio. Esforça-te no silêncio. Faz um esforço para silenciar. O outro falou, deixa ele ficar falando. Escuta em silêncio, fecha, sabe, passa um zíper aqui, ó. Escuta em silêncio. Mas é um silêncio espiritual, não vocal. Porque às vezes eu não vou falar na boca, mas vou gritar em vibração, né? Em ódio íntimo, raiva, a raiva por dentro, pulsando. Não é isso. É silenciar intimamente. É silenciar qualquer impulso de disputa, de ringue, sabe? De arena de gladiadores. Fugir disso. E quando convocada ao esclarecimento, às vezes vai ser necessário e oportuno, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo a circunstância. Se for para falar com doçura, fala numa circunstância que exija doçura. Sabe quando a mulher com jeitinho fala, ô meu bem, não pensa assim não, não faz assim não, eu te amo tanto, eu te quero tão bem, olha só, com doçura. Aí você vai à internet do outro, coração do outro. Às vezes não, às vezes o outro passa o limite, aí você precisa falar, olha, isso que você está fazendo é errado. Mas fala sem ódio, fala sem rancor, fala sem raiva. Esse bom senso para saber o que a circunstância pede, se é o meu silêncio, se é a minha fala com doçura, ou se é a minha fala com uma energia equilibrada, essa sabedoria que vai me dar é a intuição e a inspiração do alto. Por isso que eu tenho que cultivar o hábito da prece diária. Rezar. Amanhecer rezando, dormir rezando. Para estar sempre em sintonia com os benfeitores, com o alto. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes, a esculpir, uma obra de vida, sabedoria e amor. Então, Cusa era nas mãos da Joana um mármore bruto. E como todo mármore bruto, tem suas arestas, suas quinas, sabe? Pontiagudas.
que precisam ser polidas, talhadas, aperfeiçoadas, aprimoradas. Mas não é com o golpe da brutalidade, do demolidor, é com o jeitinho do artista que sabe o que está fazendo, que sabe a força que aplica para não perder aquele mármore. Então, os casamentos, bastante frequência, são basicamente um mármore bruto ao lado de um grande artista. Aquele que age com truculência, aquele que age com incompreensão, aquele que age com desrespeito, é o mármore bruto. Tem um valor intrínseco, tem um valor não visível, não aparente. E aquele que age com paciência, com tolerância, com resiliência, com compreensão, esse é o artista, que tem que acreditar na obra possível a ser realizada a partir daquele mármore bruto, mas cujo resultado virá com o tempo e o esforço. Tempo e esforço. Se você começa a achar a obra difícil e abandona ela no primeiro sinal de dificuldade, ou após algumas dificuldades sucessivas, você perde a oportunidade de ser o autor daquela obra, ou o autor daquela obra, já que tudo que realizamos, realizamos com Deus. Né? E finalizamos aqui, né, com uma foto da Joana, que acho que muitos que acompanham a série The Chosen, né, eu faço propaganda mesmo dessa série, ela é muito bacana. É a Joana que vem no imaginário de todo mundo agora, é a Joana definitiva. Eu até tinha consultado, mas esqueci o nome dessa atriz, né, que encarna o papel de Joana de Cusa, e a fala final de Jesus para ela, na lição. Vai, filha, ser fiel, porque Jesus exorta ela a retornar para o lar, volta para o lar, vai conviver com Cusa, vai ser esposa dele. Ser fiel. Ser fiel a Cusa, com os compromissos que ela assumiu ao decidir ser esposa dele, ou quando a vida a encaminhou para o matrimônio com ele, mas ser fiel também com Deus, ser fiel a Deus, aos princípios do evangelho que ela tinha abraçado. Então, eu persevero no casamento, apesar dos testes, dos desafios, das provocações, das incompreensões, como um sinal de fidelidade ao evangelho. E é claro, se eu não entendi o evangelho, ou se eu não amo o evangelho, não, isso não faz sentido. Eu não compreendo isso. Entendeu qual é a questão? É o que Jesus está dizendo para os discípulos. Se o evangelho é sua causa de vida, se o evangelho é a luz da sua vida, faz sentido. Você compreende a necessidade de perseverar no matrimônio. Agora, se o evangelho não faz sentido para você, se o evangelho não é sua causa de vida, se ele não é seu ideal de vida, perseverar no casamento onde eu não me sinto feliz, não faz sentido. Você não compreende isso. Entendeu? Fica fácil para mim compreender, por exemplo, nos comentários, inbox que eu recebo, né, em alguns eu publico, outros são grosseiros, não vale a pena publicar, né? Quando eu vejo alguém com muita dificuldade de compreender isso que eu estou dizendo, certamente ele não tem dificuldade de compreender somente isso. Outros pontos também são inacessíveis para ele, porque o evangelho ainda não é seu ideal de vida. Bom, então, essa mensagem que nós dirigimos da Joana de Cusa é direta ao coração das mulheres que nos assistem agora, dos homens que nos assistam agora, e que escolheram ter na vida de Jesus sua referência, o seu padrão de comportamento para a vida. Se Jesus é o seu ideal, persevera no casamento, apesar de todos os desafios
de toda a incompreensão, de toda a estupidez, de toda a agressividade da esposa, do esposo, persevera. Bom, as ocasiões em que o divórcio é plausível, essas a gente trabalhou nos estudos anteriores. Quem quiser, recorra lá ao caso do Marcelo. Ali sim, né, havia o perigo, o risco real de violência, de homicídio, de suicídio, né? A loucura justificava um mal menor, que seria o divórcio. Mas, se o desafio é somente conviver com alguém difícil, conviver com alguém custoso no relacionamento, recomendo que leiam com bastante atenção a lição Joana de Cusa, capítulo 15 do livro Boa Nova. Ok, gente? Cerramos o versículo 11 e a semana que vem, se Deus quiser, no nosso salãozinho, vamos estudar o último e derradeiro versículo dessa passagem, o versículo 12. Até a semana que vem, um abraço para todo mundo. Pessoal, eu sei que foi mais curtinho o estudo de hoje, talvez nem, né? Mas é porque hoje está difícil, aqui tá. O nervo ciático hoje está no mau humor, viu, dona Cintia? Mas seguimos confiantes e com fé, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijão no coração de cada um.